Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Ô Ana, você consegue ver pra mim aí se o áudio tá legal? Ana, Ana Lima? Tá jóia então. Deixa eu convidar a Ana Carolina aqui pra entrar. Bom pessoal, antes de começar, só vou antecipar aqui qual é o assunto do livro, né? Essa live vai ficar disponível depois no Instagram e também no nosso canal do YouTube. A gente vai falar hoje com a autora Carolina Silva, autora da antologia poética Eu Contra Mim. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dela. Deixa eu convidar ela para entrar aqui já. Tá joia. Pessoal, quem tá aí assistindo a gente, tô vendo que tem umas 3 pessoas. Vou pedir um pouquinho só de paciência para ficar com a gente, que daqui a pouco a Ana Carolina vai entrar, né? Ana Carolina Silva Borges é o nome completo dela. E aqui ela assina como Carolina Silva. Ela vai poder contar um pouquinho para a gente sobre esse livro. Antes de mais nada, né, aproveitar enquanto ela não entrou ainda, vou falar um pouquinho com vocês sobre. Eu falei na outra live que a gente fez com com a Marianete, autora do livro Poemas em Pensamentos. Está aqui. Quem não conhece ainda, pessoal, dá uma olhada no nosso site, né? Nosso Insta. Tem trechos de alguns poemas dela lá. Conhecer um pouquinho sobre a obra dela, muito bacana também a live. Tem a live que está aqui, ela tem outros livros publicados por outras editoras e participa também de livros coletâneos com vários autores. E aproveitar também um pouquinho aqui para falar sobre mais poesia e amor, né? Infelizmente o período de vendas já se encerrou, a gente fez no período de 20 de novembro a 20 de dezembro, né? E a proposta desse concurso de poemas era publicar vários autores do Brasil todo, selecionar campeões, 3 campeões, e com os poemas que a gente coletou aqui, construímos a antologia. Né? E é tiragem única, a gente não vai fazer outras tiragens, então aqueles que compraram, nós enviamos todos hoje, se eu não me engano, mas acredito que se faltou foi um ou dois, e bom, 2023 vai ter mais. A Ana Carolina tá aqui na live, deixa eu convidar ela novamente. Vamos ver se. Ah, ok, ela pediu para entrar. Olá, tudo Olá, bem, Rodrigo? Carolina. Tudo jóia? Tudo jóia, e Muito, você? tudo bem também. Muito bom poder receber você aqui, né, com a gente Caio, hoje para bater um papo. meu. O áudio tá bacana, tá dando para escutar legal aí? Pra mim tá. O meu tá bom aí pra você? Tá bom também, tá legal. Tá tendo um delay curto, mas acho que é natural, né? Por conta da distância. Uhum. Aqui, o seu livro, né, Eu Contra Mim, muito bacana, né? É, Antes de começar, eu queria comentar um pouquinho sobre o seu nome. Como você vai preferir que a gente te chame aqui? Carolina Silva, Ana Carolina? Como que você prefere? Ser chamada como nome da autora ou como seu nome verdadeiro? Pode chamar de Ana Carolina, Tá. mas pra mim pode ser Carolina. E aproveitando essa pergunta,
além desse trabalho, eu sei que você também pratica outros tipos de artes também, né? Além da literatura, você também tem envolvimento com a música. Aí no decorrer dessa live, depois se quiser comentar um pouquinho sobre isso também, tá? Seria bem bacana. Bom, para iniciar aqui, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas, né? Contar um pouquinho sobre você, o que você faz, o que você gostaria de contar para a gente. E depois a gente vai entrando no bate-papo sobre o livro, pode ser? Pode sim. Tá, joia, Beleza, então. obrigada demais. Bom, eu sou a Ana Carolina, tem vários amigos aí assistindo a live. Sou aqui de Franca, no interior de São Paulo. Moro aqui, sou apaixonada aqui na cidade, sou casada. Atualmente trabalho com tecnologia, trabalho como Product Owner. Então, eu uso a criatividade, né? Às vezes a gente acha que tecnologia é uma área muito lógica, né? Mas, na verdade, eu consigo usar a criatividade dentro da tecnologia. Eu acho que essas duas áreas se casam muito bem, a criatividade e a lógica. Trabalho com uma startup na área da saúde, do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e a gente então desenvolve algumas coisas para a área da saúde bem bacanas. Ah, Escrevo, né, esse livro, então, com poesias desde quando eu era pequena, desde quando eu era criança. E aí foi quando eu tive o convite de vocês para publicar o livro, que eu fiquei muito feliz. é, eu vou aproveitar aqui para falar também um pouquinho sobre um outro livro. Foi através do concurso que a gente conheceu o seu trabalho, né? Através do Poesia Viva, né? Que você participou e tem um poema seu aqui que faz parte. É um ou dois? São dois ou um poema que fazem parte aqui? Eu acho que tem uma poesia minha aí. Ah, uma. E aí a gente conheceu alguns autores por aqui, inclusive, e aí você é uma dessas. Aqui no seu livro, a gente tem um breve resumo sobre a sua vida, né? Aqui atrás. E tem um trechinho que fala que muitas das suas poesias se transformaram em músicas, as quais ela também pretende divulgar, né? Então, gostaria de perguntar para você assim, qual a relação do texto escrito, da poesia, e em relação com a música que você tem no seu processo de criação? Se você puder comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Tá, bom, isso é muito interessante, porque eu toco violão, um pouco de contrabaixo, um pouco de gaita, então arranho nos instrumentos. E aí tem muitas composições que vêm como música, elas chegam em forma de inspiração, assim, chegam, eu me inspiro nela na melodia. Então, primeiro vem a música, a melodia, a letra, e algumas viram poesia. E ao contrário também acontece. Então, eu escrevo algumas poesias e de repente ela vai tomando uma forma, vai tomando um rumo diferente e chega até a música. Então, é muito interessante ter algumas poesias no livro, como a Clara Clariot, que foi uma poesia até que eu fiz para minha sobrinha, que ela é uma poesia que virou música, e ela começou como música, inclusive. E aí, quando faz sentido, né? Porque música às vezes tem um arranjo diferente, algumas frases diferentes, repete algumas coisas, mas o que faz sentido eu publico também como poesia. Ah, certo, bem legal. Dá para perceber no ritmo aqui, né, que tem alguns poemas mesmo que, assim, faria sentido se fossem cantados também, né, se tivesse alguma letra. Quando você enviou o material para a gente, e eu comecei a ler, esse texto, o poema Eu Contra Mim, né, me chamou bastante atenção, pela imagem que ele construiu na minha cabeça. Eu não sei se era o preferido seu que tem aqui, ou se você tem algum preferido. E aí, eu comentando com a Ana, né, que trabalha com a gente na parte gráfica aqui, que seria bacana ter a ideia de uma face contra a outra, né? E aqui trouxe essa ideia. Eu queria perguntar para você se tem algum poema seu que é preferido aqui dentro, né? Se o Eu Contra Mim é um desses, ou se você tem outros que são os seus preferidos. É muito interessante porque depende do momento, eu tenho uma poesia preferida. Então depende do momento que eu tô, alguma poesia faz mais sentido que a outra. Então a Eu Contra Mim já foi por um tempo, hoje ela tá nas minhas preferidas, né? Mas eu tenho alguns que são mais xodó. E, inclusive a capa, falando sobre a capa, eu achei muito interessante a ideia de vocês, assim, face a face, assim, algo como um espelho mesmo.
Tem outras também que falam a Deus da estreia no espelho. Então, eu achei que trouxe uma referência muito bacana. Essa é, né? Mas tem algumas que hoje eu gosto mais, que falam mais sobre natureza. Então, hoje, as poesias mais recentes, né? Eu acho que elas trazem um contexto mais ligado com características da natureza, assim, com outras inspirações. Essa e outras, né, elas são um conflito interno, talvez, né? Então, na minha, conforme eu fui escrevendo e fui amadurecendo enquanto pessoa, é, teve essa diferença na escrita. Então, antes eram conflitos internos, aqueles conflitos amorosos, mais adolescentes, e isso foi amadurecendo e foi ficando algo mais com essas outras características. Então, é muito do momento que eu estou vivendo. Aham. É interessante falar sobre isso, que também tem a ver com a prática de ler, né? A leitura. Porque você fala de um poema que você escreveu no período em que você tinha outras vivências, né? Que você era adolescente. Depois você voltar para reler o mesmo poema que você mesmo escreveu, talvez o sentimento seja diferente e até a impressão de que aquela escrita já não pertence mais a você, né? Que é você do passado que fez aquela escrita, né? Aquela, É um diário, né? Então, por exemplo, eu publico as poesias, eu tenho um blog que chama Diário em Estrofes. Então, ler aham. essas poesias antigas é como ler um diário, eu consigo reviver um pouco daquele sentimento, daquilo que eu estava vivendo naquela época, quando eu leio essas poesias. Então, é muito gostoso ter esse registro dessa forma, que eu consigo acessar mais sentimentos da época. Isso é enriquecedor. Quem tem a possibilidade, né, o talento, o dom para poder escrever. Você falou um pouquinho sobre a natureza, né? Me veio a cabeça aqui, se eu não me engano, o seu poema aqui também fala sobre natureza, né? Eu acho que foi Mãe Terra que está aí, que é uma Mãe das minhas Terra, preferidas. né? Mãe Terra. É um poema muito Isso. bonito. E também está aqui, né, ele? Também está aí. Também está aí. Depois a gente dá uma olhadinha neles, né? A gente lê aqui o Eu Contra Mim, o Mãe Terra. É, Agora eu vou perguntar para você um pouquinho sobre a experiência que você teve na divulgação do seu livro, né? Porque como a gente faz um trabalho, nosso trabalho é mais virtual, e você foi atrás de levar ele em feiras culturais, em outros locais, para poder fazer a divulgação do livro. Queria que você pudesse contar um pouquinho sobre a sua experiência sobre isso e qual foi o retorno que você teve do público. Você Uhum. também fez a divulgação no estabelecimento comercial aí em Franca, né, na cervejaria, né? Se você puder falar um Isso, pouquinho, pode falar o nome da cervejaria, não tem problema, tá? Tranquilo. beleza. Bom, mesmo que online, né, o nosso contato foi muito bom. Vocês aí da Fomento Coletivo Literário dão um suporte muito legal para a gente, quem está publicando a primeira vez, que foi o meu caso, né? Então a gente fica um pouco inseguro, sem saber quais são os próximos passos. Então, eu achei muito bacana essa experiência. Eu fiquei muito feliz que tenha sido com vocês, porque eu me senti segura de estar publicando esse livro com todo, mesmo online, a gente teve um contato muito É, bacana. E aí, que quando a gente legal. falou, né, de lançar, e eu já, por natureza, adoro uma festa, né? Então, bom, vamos fazer uma festa. E aí conversamos sobre datas, qual seria a data. Eu acho que vai ser no começo de outubro, no início de outubro. E a gente cravou uma data e vocês foram super no tempo ali, entregaram até antes, né? Que eu passei outra necessidade para vocês e vocês correram junto comigo. Então, o lançamento oficial do livro foi na cervejaria egípcia aqui de Franca, onde meu marido trabalha, inclusive, e eu estou sempre por lá. Eu, meus amigos. Então, eu pensei em fazer lá por ser um ambiente já que todo mundo conhecia, com vários amigos, várias pessoas queridas. Esse dia dessa festa, né? Que bom Tinha também. banda, muita cerveja, muitos amigos, tinha muito um clima muito amistoso, né? Um clima muito alegre. E aí a gente fizemos uma mesa, o pessoal quis autógrafo. Eu nem falei que era uma noite de autógrafos, né? Que eu achei muita prepotência da minha parte. Eu falei, vamos fazer uma noite de lançamento, quem quiser. Mas aí vários amigos quiseram, foi bem legal. Então correu tudo bem. E aí teve alguns festivais. Aqui em Franca tem uns festivais manuais, que tem o festival manual que a Indra produz aqui em Franca. Então ela chama vários artesãos, várias pessoas que trabalham
mas de forma manual, de fato, né? Então, para promover esse trabalho aqui na cidade. E aí ela abriu para escritores, né? Ela fez uma feira que ela abriu para escritores, e aí eu conversei com ela também, ela me atendeu super bem, e aí você correu, conseguiu os livros antes do que eu precisava para a gente poder fazer para fazer essa feira, e foi bacana porque na cervejaria e no meu Instagram, eu sempre atingo o meu público, que são meus amigos, né? E lá no Festival Manual, não, eu pude ter contato com várias outras pessoas, com outros escritores, fizemos uma troca ali dos livros, foi muito bacana. E além disso, também aqui em Franca tem a Casa da Cultura, que fica a Academia Francana de Letras. Também entrei em contato com eles, me receberam super bem. E aí fui até as pessoas, né, que integram a academia, apresentei o livro, apresentei algumas poesias, e aí até me chamaram. Ontem mesmo a gente participou de um sarau, né? Eles produzem muitas coisas culturais, eles é, fomentam também os escritores da cidade, não sei se da região também, e me receberam super de braços abertos. Então, teve várias participações, vários espaços que eu tive para mostrar. Também teve a escola, então eu também fui convidada para uma escola pública. Eu achei muito interessante, porque eu também venho de escola pública. E voltar na escola com um livro, né, para mostrar, e os alunos ficaram super felizes, me receberam, que eu fiquei até surpresa, que, nossa, foi muita euforia. E aí eu pude também mostrar nessa escola, e fora outras professoras que eu não fui presencialmente, mas elas apresentaram um livro para os alunos, tanto do ensino básico ali, do ensino fundamental e médio, quanto para o ensino de jovens e adultos. E foi muito bonito, porque no ensino de jovens e adultos, eles fizeram desenhos que eles leram a poesia Estação Primavera e desenharam a poesia. Então, eles captaram a essência e eu fiquei muito emocionada quando eu recebi. Além de poesias dos alunos também, fiquei muito emocionada com até onde alcançou, sabe? De verdade eu chorei quando eu vi esses trabalhos, vi os desenhos e as poesias que os alunos escreveram. Eu chorei porque não imaginava que fosse alcançar assim, tanta gente. Nossa, eu fiquei emocionado você falando isso aí, porque quando a gente começou a ideia do coletivo, antes a gente tinha feito, tentado a ideia da editora também. Mas aí acabou não dando certo por conta de outros trabalhos que eu tinha e também das parcerias antigas que eu tinha. E por um tempo eu fiquei fora e depois, acho que 2021, decidi voltar e a gente pensou, não, vamos trabalhar com outra coisa que não somente buscar fazer a impressão e a divulgação do livro, mas que as pessoas possam, o autor possa levar esse livro para a comunidade que ele vive, né? Você falando que o pessoal na escola pôde ler o livro e o livro rodou, circulou aí entre tantas pessoas, é muito bacana saber disso e que mesmo que minimamente a gente pôde participar disso, né? Contribuir para poder alcançar isso. A ideia do coletivo é essa. A ideia do coletivo é Meu muito essa, porque obrigada e parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem de incentivar pessoas que escrevem, sabe, pôr isso para frente, porque a gente não sabe como fazer, não tem ideia. E vocês chegaram dando uma luz para a gente e tornou possível, né, esse seu objetivo de chegar em mais pessoas, com certeza. Esse trabalho que vocês fazem aí é muito bacana. nossa, eu fico muito contente de ter esse feedback e assim, eu gostaria que todos os autores pudessem, a gente está até pensando no que vem em fazer videoaulas, né, mostrando como faz o registro, o ISBN, a ficha catalográfica, né, dando ideias de como fazer com o menor custo possível, né, porque hoje dá para fazer aí e para cada um poder procurar uma gráfica próxima de si e poder fazer nossa ideia é essa, né, não ficar amarrado assim como uma coisa muito misteriosa que ninguém pode ter acesso a isso aí. Agora, deixa eu só ver aqui. A gente pode ler o poema Mãe Terra? Deixa eu só pegar ele aqui, que tem, Podemos? tem nos dois, né? Tem. Esse foi o primeiro. Então, esses dois foram as primeiras publicações suas? Sua? Ah, que Sim, bacana. de forma impressa, né?
Eu participo de outros concursos na internet, até como uma forma de um pouco de avaliar. É claro que a poesia não tem muito como ser avaliada, mas como me avaliar. Então, eu participo de alguns concursos, foi publicado em algumas revistas online, né, alguns livros digitais, mas o impresso é diferente. Bom, eu acho diferente, então esses foram É. os primeiros. Realmente o impresso é diferente. O objeto, né, você pegar ele na mão, torna ele uma coisa. Não que quem vai ler também ele em versão e-book, né, ele vai poder ler no celular ou em algum e-reader, né? Mas você ter o livro, né, ter aquela capa, ter a folha, eu acho que a relação do leitor é diferente. Antes da gente ler, aproveitar, às vezes a gente vai conversando, vai fugindo da cabeça as ideias. Eu falei, não vou preparar nenhum roteiro, eu vou fazer uma conversa natural para fluir legal. Queria perguntar sobre, como leitora, você como leitora, quais são os seus autores prediletos, qual o tipo de texto você gosta de ler? Se você puder citar para a gente. Ultimamente eu tenho lido mais livros técnicos, mais livros da minha área, mas eu tenho não tenho um livro preferido, assim, um Aham, autor preferido, porque eu sempre tenho lido alguns estilos diferentes. Eu gosto muito de drama, desde Sidney Sheldon, mas também gosto de poesias, gosto de Vinícius de Moraes. Então, é muito vasto, não tenho um estilo preferido. aham. Se você puder contar para a gente como que foi o seu contato, o que te fez escrever pela primeira vez, você poder colocar suas poesias no papel, foi assim uma questão de desabafar ou você pensou assim já na ideia de criar poemas ou por acaso? A escrita veio muito cedo, né? Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho, então ele me ensinou a ler e escrever. Eu devia estar com 4 anos. Eu já comecei a ler e a escrever, então foi começando. Tem uma poesia, está na casa da minha mãe, que foi no pré, então foi com 5 anos que eu escrevi. Então, desde ali eu já comecei a desenvolver esse hábito de escrever alguma coisa. E a escrita, para mim, ela vem de várias formas. Ela vem como algumas vezes como um desabafo, né? Acredito que antes, quando com os dramas que eu disse mais lá atrás, também eu acho muito bacana a poesia, porque é a forma que quem está escrevendo vê as coisas. Então, um pôr do sol, um poeta, ele vê um pôr do sol de uma forma diferente. Então, é muito mais uma inspiração, uma forma. É a mesma coisa que um pintor pinta o pôr do sol de uma forma muito bela para outras pessoas verem, né? O poeta fala sobre aquele pôr do sol. Então, são coisas que nos inspiram a colocar no papel uma coisa simples que acontece todos os dias, por exemplo, mas de uma forma que te envolve e que torna aquilo ainda mais bonito, sabe? Então, hoje é mais fazer uma releitura sobre coisas que do dia a dia de uma forma mais inspirada, que traga um sentimento, sabe? Traga algo, não sei explicar, algo bonito de ler, e aí você cria uma imagem na sua cabeça do que você está lendo. Eu acho muito legal proporcionar isso para as pessoas e para mim, né? Quando eu leio também, eu revivo essa sensação. Muito bacana. A leitura, eu acredito nisso. Eu sou professor, né, de língua portuguesa Legal. e para mim, eu acho que a leitura ela é uma forma de a gente ampliar o olhar sobre nós mesmos. E a escrita também tem a ver com isso, né? Você poder se compreender melhor. Por isso que eu acho que é um privilégio de quem pode escrever, de quem. Acho que todo mundo pode começar a tentar escrever, né? E tentando se aprimorar cada vez mais. Mas quem já faz isso tem esse privilégio, né? Desde criança já foi conquistado por esse universo das palavras, tem essa facilidade, né? De se entender e de ter esse registro guardado ali para no futuro poder ter um outro olhar ainda sobre isso. É uma experiência de vida enriquecedora que quem tem, né? Quem gosta, vive uma vida mais, não diria mais, né, melhor que a dos outros, mas com certeza mais consciente de si mesmo, né, no mundo, que é tão E são complexo. Eu vários vou. estilos, né? Tem poesias, e dentro da poesia vários estilos. Então, o rap, por exemplo, que eu tenho escutado, é uma poesia muito bonita, muito vida real, que te leva num filme para a situação. Então, todo tipo de escrita
eu valorizo e tem que ser valorizada, né? Não só no mundo que a gente vive, no nosso meio, ali, na nossa bolha. Mas acho que todo tipo, todo mundo que escreve alguma coisa, independente do que seja, tem que botar isso para fora, registra no caderno, guarda, nem que for só para você, mas põe isso para fora, vai valer a pena. Então eu penso assim também. Tô com o poema Mãe Terra aqui, tá na página 58 do seu livro, né? Vou fazer a leitura dele aqui, é pequenininho, tem uma, duas, três, quatro, cinco estrofes, né? De quatro versos cada. E depois, se você puder comentar um pouquinho sobre ele, que é o que a gente tem aqui também, né? No Isso Poesia aí. Viva. Eu queria deitar no colo da Mãe Terra, por debaixo das sombras das suas copas, me ajeitar entre as entranhas e raízes, e tomar do orvalho que não seca. Os galhos cresceriam sobre meus cabelos, me alisando com suas palmas. O cheiro das flores me tocando a alma, o inseto que em mim pousa e não incomoda. A luz do sol entrando nas brechas das folhas, algumas tocariam em meus chakras. Ao modificar, me revigora, em meio a uma brisa calma. Entrando em suas forças magnéticas, vibrando em mim nada é estático. Até a madeira se faz elástico, de mim fazendo pura quimera. Repousada a matéria orgânica, a lágrima cairia nas folhas mortas, silenciando a mata enquanto reverbera os soluços e sorrisos da vida efêmera. É muito legal esse poema. Muito legal. Tenho na outra live que eu fiz, não sei se você acompanhou com a Marianete, foi a primeira live que a gente fez, né? A gente tentou encaixar alguns autores esse ano, ano que vem a gente vai continuar fazendo esse projeto. Essa é a última do ano, né? Que a gente vai dar uma pausa. Esse poema aqui, ele também, eu não sei se eu tenho essa mania, mas ele também me toca de uma maneira que eu comentei com a Marianete do poema que ela fez falando sobre a vida, a metamorfose, sobre as transições da vida. Esse aqui de outra maneira, da nossa ligação com o espaço físico que a gente está, né? A natureza, não digo do concreto, mas da natureza em si e também de uma coisa que transcende, né? Esse poema aqui eu descreveria ele como transcendental, a impressão que eu tenho, né? Eu não sei se para você, quando escreveu, foi essa a sua ideia. Se você puder comentar um pouco para a gente, qual a sua visão sobre esse poema, o que você quis dizer, qual É, hoje você mudou o seu olhar. não, esse poema eu achei ele muito bonito, assim, eu olho e falo, nossa, caramba, foi eu que escrevi, assim, eu fico surpresa, porque eu achei ele muito bonito. E eu acho que tem muito a ver com isso, com o aconchego nosso, no nosso mundo primário, mais primitivo, sabe? Naquele ambiente de árvores, você naquele ambiente natural e todas as sensações. Então, eu tentei captar as sensações, né? Por exemplo, quando a luz do sol entra, né, na brecha das folhas e vai e pega alguns pedaços, você que que é quente, mas é gostoso, porque só algumas brechas e o barulho das folhas. Então, eu meio que me coloquei, né, me teletransportei para esse lugar que eu falo e captei todos os sentidos, tudo que eu vivi, né, nesse pensamento. Então, todos os detalhes foram coisas que eu estava sentindo nesse pensamento de querer um lugar aconchegante, né, como um colo de uma mãe, né, até minha mãe está aqui assistindo, mas eu fui um pouco mais além e fui na Mãe Terra, né, então, que é a nossa, talvez a nossa fonte mais primitiva, né, que é onde a gente deveria, né, sem precisar de todo esse concreto, como você falou, a gente deveria se sentir mais, assim, não sei explicar, né, mais profundo ali, Conectado. conectado, exato. É, é. Eu percebi que ele tem um ritmo, né? Agora eu lendo ele em voz alta, eu percebi que ele tem um ritmo, tem algumas sílabas que rimam no meio dos versos. Queria saber se esse aqui também, algum que veio na intenção de ser uma canção, ou foi só escrito mesmo. Esse não virou música ainda não.
Esse não, esse foi só a poesia. Eu tento fazer algumas rimas, tento fugir um pouco do óbvio. Eu tento não colocar Aham. muito rima óbvia, tipo amor com flor. Não que eu acho que isso é um problema. Eu tento que a rima seja uma consequência do que você está lendo. Te desliza pelas palavras e não seja o foco principal. Então eu coloco algumas rimas nesse formato aí. Tento fazer isso, né? Ah, bem legal. É, você falando de como você faz isso, né? Eu lembrei do Augusto de Campos, que o irmão dele, o Haroldo de Campos, eles traduziram o Mayakovsky, que é um dos poetas que eu mais gosto, é o poeta russo, e que também tenta fugir da rima óbvia, né? Ele fala que a poesia está mais perto das artes plásticas do que das artes literárias, né? Você falando do sol penetrando a copa da árvore e atingindo o lírico do poema, isso traz uma imagem na nossa cabeça, né? Bem aquilo que você falou, a gente, acho que cada um tem uma imagem, né? Na minha cabeça vem um tipo de árvore, um tipo de luz, um tipo de cenário. Cada um vai voltando para sua essência, né? Foge um pouco do padrão. É muito legal você poder comentar um pouco sobre isso aí, né? Falar um pouco de como você trabalhou a poesia. Agora, deixa eu só encontrar aqui o Eu Contra Mim. Você gostaria de comentar alguma outra coisa, ô, Carolina, para a gente. Porque eu já Eu vou acho que o pro Eu Contra Mim. objetivo. Tá. O objetivo da minha escrita é. Eu sei que a poesia, às vezes, ela vem de uma forma muito íntima e pode ser que não faça sentido para todo mundo, mas para essas pessoas que fizerem, que essa poesia toque ela e ela já tenha vivido algo, ou mesmo que não tenha vivido, ela se transporta para esse mundo e vive, que ela tenha esse momento mesmo, essa viagem assim de ler e conseguir se colocar e conseguir sentir essas emoções, esses sentimentos, esses pontos de vista. Então, a minha poesia para as outras pessoas é essa. Além de inspirar outras pessoas a escrever também, é poder ter esse momento que é igual você escutar uma música que você gosta muito, né? Que você para e você aproveita cada melodia ali, cada tom, cada nota. É um objetivo que eu tenho. Eu espero que as pessoas que estão lendo, já tive vários feedbacks. Eu sempre gosto de saber, assim, que poesia que você gostou, como que foi. E é bem legal, porque o Eu Contra Mim, que você disse que foi que te chamou a atenção, eu não imaginaria que seria ela, né? Não imaginava. E várias outras pessoas me deram feedback, nossa, eu gostei muito de tal, que também eu não imaginava. Então a gente às vezes fica muito apegado, né, a algumas, sendo que são várias e que para cada pessoa que lê é de uma forma. Então por isso que faz mais sentido para uns do que para outros. Aham. Isso é verdade, né? E vou aproveitar que você falou sobre a questão de poder apreciar o livro, né? Quem quiser, está disponível lá no nosso site. Depois essa live vai ficar disponível aqui na nossa, no Instagram e também no YouTube. Quem quiser, eu recomendo, né? E também a poesia, eu gosto de publicar, a gente está gostando muito de publicar poesia, porque são textos curtos, né? Que você pode ler de manhã, né? Você senta ali, lê um poema e vai trabalhar. Depois de noite, lê um ou outro poema aqui. Você tem o tempo de pensar, de digerir o contato que você teve com o texto. Então, muita gente fala, é preciso ler, mas fica postergando a leitura ou lendo coisas que já foram lidas ou coisas mais óbvias. Conhecer o diferente é importante. Então, aqui, ó, Carolina Silva, Eu Contra Mim, né? Para poder conhecer coisas de qualidade diferente. Quem quiser, né, tá disponível no nosso site. Eu vou lá para o Eu Contra Mim, vou fazer uma leitura dele aqui rápida, depois a gente já vai caminhando para o final. Aí se você Ok. quiser falar alguma coisa ou para fazer um encerramento, tá bom? Deixa eu só. O Eu Contra Mim está na página 39, né? O seu tá tudo. Você quis colocar em ordem alfabética, né? É É, legal fiz essa participação do muito autor. Tem longe. autor que não liga. Tem autor que não quer Tem um nem, pouquinho de nem fazer lógica, prefácio. Tá aqui, ó. Eu Contra Mim. O meu universo interno se uniu para acabar com a única galáxia. Está me bombardeando aos poucos, deixando eu contra mim.
Vejo sinais de ataque em meu cérebro. Estão bloqueando meus impulsos elétricos. Estão me causando confusão mental, indo em direção ao rim. Ganharam como aliados minha imunidade. Enganaram a todos. Um cavalo de Troia. Mudaram de rumo o destino da história. A minha humanidade chegou ao fim. Depois eu vou pedir para você comentar um pouquinho, vou falar a impressão que eu tive quando eu li esse poema aqui. Primeiro, eu gostei da referência, né, a cavalo de Troia, que é o presente grego, né, que dentro do cavalo tinha lá os soldados que depois atacaram lá os troianos, entre gregos e troianos a guerra, né? E eu mesmo, né, eu já tive momentos na minha vida assim de ansiedade, né, de a gente ficar pensando em coisas que são impossíveis de acontecer. E eu acho que ele, para mim, né, ele tocou nessa questão, que eu acredito ser universal. Você tentar não cair nas armadilhas que a sua própria mente cria, né? Porque é muito difícil. A gente tem uma música do Raul Seixas que ele fala: minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu, por isso mesmo eu não confio nela, eu sou mais eu. E esse poema me lembrou essa música, que eu gosto demais, e também na hora veio essa ideia também, que eu comentei com a Ana, de fazer a capa, os dois rostos, né, um contra o outro, e que a gente às vezes tem que. O nosso maior inimigo pode ser nós mesmos, né? Essa é a ideia que eu absorvi desse poema. É sobre isso que você estava falando mesmo? É exatamente isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa também. A gente sabe que a nossa mente, ela leva a qualquer lugar, e, inclusive a lugares ruins. Então, nós mesmos, às vezes, pelos nossos pensamentos, nos colocamos em lugares difíceis, né? Então, foi muito disso. Foi exatamente a ansiedade de trazer esse peso, né? Que é o eu contra mim, né? De colocar a gente contra a gente mesmo. A gente, às vezes, tem um problema, ou a gente cria um problema e isso cresce e fica maior do que realmente é, e a gente acaba se bombardeando, né, com isso. Então ele foi bem voltado para isso mesmo que você sentiu. É, é bem legal. Eu achei que. Nossa, esse aqui é um tema universal e que diversos outros poemas que tem aqui no seu livro, né? Acho muito legal. Se você tem algum outro poema que você gostaria que a gente comentasse aqui antes da gente encerrar? Eu acho que eu tenho um que agora é o que eu gosto, eu falei, gosto muito do Mãe Terra, mas tem um que é o muito que eu acho que é o momento, assim, que é, eu até separei aqui, eu esqueci o nome dele. Se tiver alguém que está assistindo aí, pessoal, quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para Ana, pode colocar aí Ó, no chat. enquanto eu tô procurando rapidinho aqui. Gente, peraí, eu quero ler ele. Aqui, achei. É na página 54, chama Longe de Casa. Aham, Vou ler ele então para vocês. A aham. cada dia que passa, fica um pedaço de mim, como a menina perdida na trilha, deixando migalhas pelo caminho para quando quiser achar o rumo de volta. A cada volta que a vida dá, continuo girando sozinha, igual um peão laçado ao chão, depois de recolher o cordão, sem perceber não para de girar. Quando eu quiser voltar, não haverá mais migalhas, e olhando para trás, não haverá mais caminho. Pois fui rodando até criar asas, e mesmo que eu procure atalhos, eu já estou muito longe de casa. Esse é um dos que eu mais estou lendo, relendo atualmente, que eu gosto muito desse. Eu gostei também desse.
Ele fala sobre, eu acredito que seja isso, né, na leitura que eu fiz, que a questão que a gente vai vivendo a vida, né, e vai deixando algumas coisas para trás, e às vezes a gente quer voltar naquele local, né, pode ser amigos, pode ser lembranças, momentos, né, e a gente vai construindo a nossa vida e às vezes volta para trás para poder se reconectar com a nossa origem. É bem legal também. É É só exatamente, mais ou a menos gente isso? vai fazendo nossas escolhas, alcançando nossos propósitos, e quando a gente vê, a gente está tão distante do que a gente era, que não dá mais para voltar, né? Você já tem mais responsabilidades do que você tinha antes, né? Você cresce e aí você está muito longe de casa. O que eu quero dizer é exatamente isso, sabe? Enquanto uma criança ou enquanto adolescente que não tem responsabilidades, e a vida vai te levando por tantos caminhos, né? Que psicologicamente você está muito longe de casa, mesmo que fisicamente perto. Acho que foi muito nesse sentido mesmo. Show de bola. Então, eu só vou caminhar para o encerramento aqui. Se você Tá? quiser se despedir, aí eu vou dar um tempinho para você se despedir. Depois eu vou passar um recado para, se tiver alguém que está acompanhando a gente, eu vou falar um pouquinho sobre as outras lives do ano que Tá. vem. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Edmar. Tive contato com a Ana Paula também. Agradecer vocês por todo o suporte que vocês me deram para publicar. Sem vocês, eu provavelmente não teria lançado esse livro. Não sei se um dia eu lançaria. Então, expor isso para as pessoas e ter essa oportunidade de ter as pessoas lendo e falando que foi legal, que fez sentido, foi muito bom para mim e foi através de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, recomendar vocês para quem que quiser, quem tiver essa vontade, mandar o material para vocês verem, porque são de extrema confiança. Quero agradecer também todo mundo que está assistindo a live, meus amigos, minha família e outras pessoas que entraram. Fico muito agradecida de vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês e espero que vocês leiam, que vocês tenham acesso ao livro, que faça sentido e fale e depois venha conversar comigo, vamos conversar junto o que vocês acharam. E quem também escrever, me manda, me mostra, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Sou super aberta para a gente trocar figurinhas. Adoro esse movimento. Então, estou super disponível e só tenho a agradecer, Edmar. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, nossa, aqui só temos a agradecer a você também, pelo empenho que você teve, né? E querendo ou não, as pessoas vão conhecendo seu trabalho e vão também chegando até nós, conhecendo também o que a gente faz, mesmo a gente estando nos bastidores aí, desse projeto. Foi fundamental, assim, você acreditar também no processo, porque eu acredito que foi o primeiro material que a gente analisou e que a gente confirmou que ia fazer publicação foi o seu, solo, né? O primeiro foi o Poesia Viva. Eu já tinha feito algumas edições de outros livros antes, mas como o coletivo Fomento Literário, foi o primeiro livro, foi o seu que a gente fez, né? Então, foi muito bacana, porque a gente ficava pensando, será que alguém vai, o pessoal pode ter alguma desconfiança de fazer a publicação, né? Porque a gente tenta trabalhar também de uma maneira que não fica muito pesado para o autor. Né? E, e aí, os métodos que a gente usa são os mais simples possíveis, né? Para poder conseguir fazer isso de uma maneira objetiva. Então a gente agradece por você ter acreditado no seu trabalho, ter levado ele na feira, ter levado na escola, né, feito um lançamento aí, isso é muito bacana e muito importante. Tá? Muito obrigado por participar hoje da live com a gente também. Eu que agradeço. E, aí, pessoal, todo mundo está assistindo a gente, né, o público da Ana Carolina e o público do coletivo, a gente tem aqui o Tiago, José Tiago Marinho, que ele foi o campeão do Poesia Viva. A gente vai fazer uma live com ele no ano que vem. Ainda não tem a data certa, né? Ele vai poder contar um pouquinho sobre a experiência, ele vai mostrar a medalha dele. Que ano que vem a gente vai lançar o Poesia Viva, a segunda versão dele, né? Segunda edição. Tá, já então. Obrigado, viu, Ana Carolina? Até a próxima. E que. Obrigada. Vou me inscrever para o próximo concurso também. Já tem poesia É, nova. então, vamos
participar com a gente, divulgar isso aí e poder cada vez mais ter mais gente participando, né? Mais gente gostando de poesia também, isso é legal. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau.